Até por uma questão cultural, usualmente é sempre a mulher que está à frente desses cuidados relacionados com a saúde. Então, saúde da mulher está sempre em voga, né? A gente sempre discute menopausa, atividade física, nutrição, relacionada ao universo feminino. Mas hoje o papo aqui é sobre o universo masculino, a gente vai falar sobre a saúde do homem. E como nós somos especialistas em quebrar tabu, hoje tem 2 tabus. O tabu relacionado aos tumores masculinos, principalmente o câncer de próstata, que é aí o mais comum que a gente vê mundialmente, não só no Brasil. E vamos conversar também de efeitos colaterais relacionados ao tratamento do câncer de próstata, que dá um tabuzão. Vamos falar sobre incontinência, nós vamos falar sobre impotência sexual. Então, para quem está assistindo, fique até o final, porque tem muita informação de qualidade por aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Mariana Cunha, eu sou oncologista clínica e aqui junto com a doutora Graziela Piló, também oncologista clínica, viemos parar em São Paulo. Mais um episódio aqui da série que a gente está gravando aqui com vários convidados para lá de especiais, que a gente está tentando trazer o universo, às vezes, de conversas que fluíram bastante para o lado de cá. Vamos aproveitar o gancho desse Novembro Azul, contextualizar sobre saúde do homem, importância de falar sobre a saúde do homem. E hoje com a gente um convidado muito especial, o Dr. Matheus Guimarães, urologista. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir falar com a gente aqui. Olá, pessoal. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, a gente poder discutir, esclarecer um tema tão, às vezes, polêmico, sim, alguns mitos aí que estão por trás da saúde sexual masculina, né, que às vezes fica um pouquinho de lado, mas é tão importante a gente debater, conversar, esclarecer, principalmente em relação aí ao câncer de próstata e tudo que está por trás dele, né, que é as complicações que são tão um pavor aí para os homens e para as mulheres que estão também junto dele, né? Toda a parceria. Então, a disfunção sexual, a incontinência urinária. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Papo bom, né, Grazi? Eu acho cheio de coisa aqui. Eu acho que é ótimo, eu adoro falar sobre essa questão de saúde de homem, porque homem tem dificuldade para conversar várias coisas. A gente estava conversando aqui nos bastidores, tem estudo recente que mostrou que existe um impacto muito grande na qualidade de vida das mulheres, relacionada a essa comunicação entre amigas, né? Então, o fato de mulher conversar mais ajuda, né? Tem um impacto positivo na saúde. E homem é o contrário, né? Então, a gente não vê homem falar... Aliás, homem conversa muito entre amigos, mas conversa, sei lá, da mulherada, futebol, o que for. Não expõe as fragilidades. Mas não conversa sobre as suas fragilidades. Então, não se fala sobre doença e muito menos sobre efeito colateral de alguma doença, principalmente se ele estiver relacionado com a parte sexual ou, de repente, com a parte urinária, né? Então, são grandes tabus dentro da saúde do homem. Eu acho que um dos primeiros que todo mundo sempre ri ou fala, né? Que acaba sendo aí um motivo de, às vezes, doação entre os homens em relação ao toque retal, né? Então, assim, já começa lá no diagnóstico, né, começa ali no rastreio, né, inicial. O quanto é importante a gente fazer o rastreio e o quanto os homens, às vezes, se negam a fazê-lo. É claro que a gente vê, com o passar dos anos, uma mudança nessa postura, né? A informação, os homens estão mais né, esclarecidos, né? Têm buscado mais informação, mas ainda existe uma resistência, diferente das mulheres, que têm o costume de ir ao ginecologista, sim, de fazer os seus exames, né? Colocar a saúde em primeiro plano. Então, a gente já vê uma resistência quanto a isso e é importante a gente frisar o quanto é importante fazer esse rastreio, né? Então, assim... para aqueles homens a partir de 50 anos e para aqueles homens que têm algum fator de risco, como obesidade, fator hereditário, né, que busquem fazer o rastreio antes. Então, a partir dos 45 anos é importante começar isso aí. E eu já te coloco no fogo, né? Porque todo paciente precisa. Muitos pacientes não fazem o rastreio porque morre de medo de chegar no urologista e falar que precisa do toque retal. Porque acho que se fosse só o PSA, eu acho que a aceitação, né, era sempre 100%. Isso. Doutor, mas eu já fiz o PSA, preciso fazer o toque? Aí essa é a pergunta para você. Assim. Então, todo paciente que está em rastreio para câncer de próstata precisa do toque retal? Sempre, nunca ou algumas vezes? Como é que isso funciona? Idealmente o toque retal associado ao PSA, né? Então, porque assim, muitas vezes só o próprio toque, no toque retal, então assim, por que a gente faz o toque, né? Então,
através do dedo indicador, a gente introduz o dedo pelo reto e a gente consegue palpar a parte posterior da próstata, que normalmente é a área mais acometida pelo câncer, né? Mas não necessariamente vai ser aquele local. Então, assim, o toque é importante, a gente consegue perceber algumas alterações ali, mas ele também não basta fazer apenas ele. Então, por isso que a gente associa o toque junto com o PSA, que a gente consegue fazer um diagnóstico de forma mais precisa, vamos dizer assim. E aí, hoje a gente tem outros recursos. Então, a gente tem a ressonância, quando a gente precisa. Então, tendo ali a indicação, a dúvida, a gente parte para a biópsia. Realmente a biópsia que vai ser o exame conclusivo do câncer de próstata, né? Tem paciente que fala, usa até a brincadeira, né? O homem é cheio disso. Poxa, mas o homem já chegou na lua, sabe? Inteligência artificial para tudo. Não é possível que eu ainda preciso me submeter a esse tipo de exame. E tá aí, mas tem a ver, né, culturalmente falando, a saúde do homem de uma maneira geral. O homem, estruturalmente falando, o patriarca, o sujeito que não adoece, que não tem fragilidade, que não expõe as suas fragilidades, ele tem dificuldade de assumir qualquer doença, né? Sim. Aqui nós estamos falando um pouquinho do câncer de próstata, dessas medidas importantes de rastreio para diagnóstico precoce, porque um ponto cardinal aqui, o câncer de próstata tem altíssimas taxas de cura, né? Se diagnosticado precocemente, mas ainda vem o segundo tabu, que é depois que se tenho medo de fazer o exame, porque eu tenho medo do diagnóstico, deve vir um link lá. Poxa, esse diagnóstico quase sempre está associado à impotência e à incontinência urinária. E isso é muito doloroso para esse sujeito que ainda está numa situação de posicionamento em que ele não pode expor sua fragilidade. Como é que é isso na sua prática? Esse realmente é o pânico, né? Então, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico do câncer de próstata, ele já vem, doutor, eu vou ficar impotente e vou ficar perdendo xixi. Então, assim, essa realmente são os dois grandes medos, né? Medos, realmente, do paciente quando ele chega. E, na Quais verdade, são as taxas? Então, a disfunção vai variar bastante, mas pensando na impotência, de 10% a 80%. Vê que, assim, é uma variação muito grande e alguns fatores que vão determinar isso. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Em relação à incontinência urinária, em torno de 5% dos pacientes vão ter incontinência urinária, podendo chegar até 30%. Então, é uma variação menor, mas ainda menor, importante. Mas a gente entende que em relação à incontinência urinária, são números um pouco subnotificados, vamos dizer assim. Entendi. Então, talvez seja até maior. Né? E é importante a gente pensar os fatores que vão fazer com que essa taxa seja maior ou menor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na disfunção erétil, o paciente, a idade, o fator idade, ele é importante. Então, a gente vê que os homens, a partir dos 65 anos, têm maior chance de ter disfunção erétil. A vida sexual dele pregressa. Então, como que era a vida sexual dele antes? Ele tinha ereções vigorosas, ele conseguia desempenhar bem, né? Porque se ele já tinha uma certa dificuldade, depois da cirurgia, provavelmente ele vai piorar, não vai conseguir melhorar, né? Tem muitos colegas, fazendo um parênteses na sua fala, que falam isso, que é importante nessa primeira consulta pré-tratamento, conversar, porque de repente o paciente fala, olha, eu fiquei com uma disfunção sexual por conta do tratamento. Exato. E às vezes já tinha esse componente prévio e que não, né, assim, que não tinha sido dito. Então, às vezes ele entra na taxa de impotência, mas na verdade ele já era por um outro motivo. Né? Então, também é muito importante a gente avaliar as comorbidades dele. Então, às vezes, um paciente hipertenso, diabético, que já tem alguma vasculopatia ou alguma neuropatia, que predispõe já também à incontinência e à disfunção erétil. Então, tudo isso tem que ser visto. E outro fator importante é o grau de invasão da doença. Então, a gente tem quanto a doença avançou na pessoa. E aí que é tão importante a gente pensar em fazer o rastreio e detectar a doença de forma precoce. Porque quando a gente diagnostica de forma precoce, a gente consegue ter uma cirurgia com índices aí de sucesso, pensando em manter a continência e a potência, muito maior. Né? Você tem que fazer uma cirurgia menor, ter uma área menor a ser operada e com isso a menor chance de complicação. Exato. Mas, ô, Matheus, você vai perguntar da Via? Matheus é urologista e também especialista em cirurgia robótica, né, Matheus? Outro fator também que vai determinar aí a taxa dessas complicações. Só lembrando, para a gente deixar claro, então assim,
por que a cirurgia de próstata pode levar a essas complicações? Ótimo. Né? Que a gente está falando aí dessas possibilidades, mas por que a cirurgia leva a isso? Então, assim, a próstata, ela é uma glândula que está ali abaixo da bexiga, né? Ela une a bexiga com o restante da uretra e também faz parte do aparelho reprodutivo, porque ela produz a grande parte do líquido ali seminal. Então, assim, ela está ali naquele miolo, é um acesso difícil, né, na pelve. E rente a ela, na parte lateral, tanto do lado direito quanto esquerdo, ali corre o feixe vasculo-nervoso. Então, a gente tem ali os nervos que levam a ereção. E no finalzinho dela, no ápice da próstata, a gente tem um músculo pequenininho que é o esfíncter, né? Que é ele que faz a continência. Então, o grande dilema do urologista nessa cirurgia é a gente conseguir tentar preservar esse feixe vasculo-nervoso e o esfíncter do paciente. Então, para a gente conseguir proporcionar para ele tanto a potência quanto a continência, né? A gente sabe que a cirurgia, por si só, ela traumatiza a região. Então, assim, quando a gente está ali mexendo, a gente afasta, a gente aperta e tudo isso, por mais que a gente tente preservar o feixe, ele acaba sofrendo algum certo dano que vai ocasionar na redução da ereção. E aí, né? Juntando-se a isso, os outros problemas de saúde do Exato, paciente, né? isso. Isso pode contribuir. E aí, pensando que a gente evoluiu nas técnicas, eu imagino que a imagem, né? Mesmo a técnica cirúrgica tem um impacto nisso, né? Se você consegue ver melhor, talvez você consiga fazer uma cirurgia menos impactante. A gente tem evoluído bastante, né, na técnica cirúrgica. Então, antes a gente tinha lá a cirurgia aberta, depois a gente passou para a laparoscopia, que já foi um grande ganho. E mais recentemente, a gente tem aí a cirurgia robótica, né? A urologia é a especialidade que mais usa o robô, e justamente nas cirurgias da próstata, porque a gente tem esse impacto, né? Porque com a cirurgia robótica a gente consegue ampliar a imagem, né? Então a gente consegue dar um zoom na tela, a gente tem uma imagem tridimensional, né? Os movimentos do robô são mais delicados, são mais precisos, ele consegue tirar o tremor da mão do homem. Então a gente consegue com mais precisão fazer essa cirurgia, soltar bem o feixe, visualizar melhor as estruturas. Então, assim, tem um ganho muito bom em relação a isso. E naquela situação em que o paciente tá previsto que tem que operar, vai operar por uma das vias aí, porque a gente sabe que é acesso, nem todo mundo vai ter acesso. E outra coisa que eu falo, que eu sempre falo, assim, pra quem tá assistindo e que às vezes não tem acesso à robótica, eu falo que a melhor cirurgia é aquele que o cirurgião domina a técnica, porque também não adianta fazer robótica com alguém que não sabe, ou aberta com um cirurgião que só faz vídeo, robótica. Então, se o cirurgião domina, a gente sabe que vai ter menos chances de complicação. É a curva de aprendizagem. Então, se você está operando com um cirurgião que tem uma curva já lá em cima, com certeza o benefício é maior, né? Sim. E nesse contexto, Matheus, o paciente que tem já está previsto, talvez, uma chance maior de complicação ou de uma cirurgia um pouco mais delicada, ou ele tem aqueles fatores de riscos que a gente está dizendo aqui que pode levá-lo a esses desfechos de maior chance de desenvolver impotência e incontinência. O que dá para trabalhar? Tem estratégia pré? Tem, com certeza. E não só para esses, para todos os pacientes. Mesmo aquele que tem uma boa ereção, que é continente, sem comorbidades, o ideal é que esse paciente ele seja acolhido, né, desde antes, ele já tenha o entendimento disso. E a gente já começa uma reabilitação peniana para ele antes mesmo da cirurgia. Então, que é com físio. A gente tem algumas possibilidades. Então, assim, idealmente, antes da cirurgia, ele já pode começar o uso de medicações via oral. Por exemplo, tadalafila, sildenafila, né? Idealmente, a gente faz na prática o uso do tadalafila diário, associado com outro sob demanda, que pode ser a própria tadalafila de 20mg, Viagra, algum desses. Então, por quê? A intenção com a medicação é a gente já tentar melhorar a vascularização peniana. Entendi. E logo após a cirurgia, esse paciente ele vai ficar com sonda em torno de 7 a 14 dias, isso vai variar um pouquinho, mas em média é isso.
Assim que ele tira a sonda, ele já precisa estar inserido, né, Nesse programa nesse de programa, reabilitação. né? Aham. Então, o ideal é a gente conseguir atingir ereções vigorosas o quanto antes, no menor espaço de tempo. E um paciente que não consegue, por exemplo, retomar essa atividade sexual no primeiro mês, ele ainda tem chance de melhora? Tem. Ou, né, assim, porque tem uma janela que a É. gente entende que é uma janela de oportunidade, né? Mas ainda assim, a gente não pode desanimar quem ainda tá, né, nesse processo Tem, e não com certeza. retomou. Como é que funciona esses Até períodos? porque senão, pô, quem tá ouvindo a gente fala assim, doutora, mas assim, eu acabei de operar. Não é possível, Porque assim, né? outro papo é libido. Libido tá, tá na Exato. cabeça, mas... Boa pergunta, né? Mas olha só, a gente, o médico que acompanha e o paciente tem que entender que essa recuperação, ela vai ser lenta e gradual. Uhum. Então, é claro que vai ter um paciente, nas melhores condições ideais, que vai ter uma recuperação mais rápida. Às vezes, tirando a sonda, logo ali na outra semana, ele já refere, tive ereção noturna, já tô tendo ereções, não tô perdendo urina. Olha que ótimo, muito bom. Mas é claro que não funciona assim com todos. Então, ele tem que estar bastante consciente de que é um processo. E é um processo lento, gradual. A gente espera que a ereção ela volte ao normal até 2 anos. Idealmente até 1 ano, mas a gente pode aí esperar até 2 anos. Né? Olha, tem um tempo grande ainda, né? Tem um tempo grande. E nesse tempo vai a físio, né? Vai. Isso, então as assim, outras medidas. a gente tem alguns recursos além. Então, a gente tem a medicação bioral, né? A gente tem a vacoterapia, que é a bomba de vácuo, que o paciente ele é treinado para isso, tem um aparelhinho que ele vai usar em casa, ele vai aprender como usar, a pressão que ele tem que colocar. Que basicamente a intenção é fazer um vácuo mesmo no pênis e puxar o sangue para dentro dele. Puxar o sangue para dentro do pênis e forçar uma ereção, né? Então, isso serve para, principalmente, diminuir a chance... Porque como todo o restante do nosso corpo, como o músculo que não é usado, ele começa a atrofiar. E o pênis não é diferente. Então, ele começa a atrofiar, ele pode reduzir a vascularização, ele vai atrofiar. A gente sabe que aumenta até os índices de doença de Peyronie, que é aquelas curvaturas nesses pacientes. 15% dos pacientes que fazem a cirurgia de próstata podem evoluir com Peyronie. Então, basicamente... explica aí que a turma deve ficar curiosa aí. Uma complicação relativamente comum, então, né? Pode acontecer, que é um desvio da anatomia, né? O pênis adquire um formato diferente. Que é uma curvatura, né? Do pênis, que pode ser dolorosa em alguns casos, e isso, às vezes, dificulta até mesmo a penetração. Então, ele não consegue penetrar pela tortuosidade do pênis, né? Então, pode formar ali fibrose, tortuosidades, e isso vai impactar muito, né? Então vai dificultar de vida, justamente, Então, assim, a intenção é tentar trazer o sangue para o pênis. Então, a vacoterapia vai entrar como uma opção, né? Não deu certo, a gente tem as drogas intracavernosas também que... As injeções, né? Isso, as injeções que às vezes parece, meu Deus, uma agulhada no pênis, assim, mas que tem uma taxa de resposta uma taxa boa. de resposta muito boa, e legal. assim, o paciente ele se adapta, ele aprende a usar, né? Então, E essa injeção é para provocar a ereção? é para provocar ereção, Então a gente injeta lá as drogas diretamente no corpo cavernoso, que também promove uma vasodilatação local. E que tem taxa de sucesso bem legal, bem boas. Então, assim, essa é mais uma opção que a gente tem, né? E aí, fora isso, também tem a prótese peniana, que a gente indica aí a partir do 1º ano de cirurgia, pós-cirurgia, se a gente não teve uma boa resposta. Nossa, eu espero que tenha um paciente meio escutando, que tem um paciente que todas as consultas, ele me pergunta da prótese. Ele quer saber, ele só quer saber da prótese. Então, vamos lá, para quem tá escutando, isso. prótese peniana, Então, como é que funciona? a prótese também é um baita recurso, né? É definitivo, é um tratamento cirúrgico, que a gente tem lá as próteses semirrígidas, tem as infláveis, né? Tem diversos tipos, que também vai proporcionar uma boa qualidade de vida para ele depois, né? Então, assim, junto a isso tudo, a fisioterapia também tem uma importância muito grande, que vai acompanhar esse paciente, vai ensinar a fazer o treinamento, isso, a tentar estimular ali a musculatura mesmo, né, do assoalho pélvico. Então, assim, é muito importante. A gente vê hoje, tem sido muito legal que a gente vê cada vez mais profissionais dedicados a isso, né? Então, assim, um tema que ficava tão à parte, hoje em dia está sendo colocado mais em pauta. E o interessante é que a gente está considerando aqui a impotência
pós-cirúrgica, e existem aquelas situações em que o paciente, né, a impotência vem por questões, às vezes, psicológicas associadas à situação, né? Claro. Às vezes, no tratamento, a gente tem outras modalidades de tratamento para o câncer de próstata, tem pacientes que às vezes estão nos ouvindo que estão na situação de uma radioterapia de resgate, ou eventualmente uma terapia de deprivação hormonal, que retira o bloqueio, que faz um bloqueio da testosterona. E isso também traz um impacto de saúde geral e saúde sexual do homem enorme, né? O homem passa por essa questão né, sexual aí em praticamente todas as fases de tratamento de câncer de próstata. E o que a gente estava discutindo aqui mais cedo é porque a gente sabe que os pacientes com câncer de próstata podem viver muitos anos. Às vezes é uma doença de curso longo. Sim. E o que a gente está conversando aqui usualmente acontece nessa primeira fase, né? Naquela fase mesmo dos pacientes curados. Usualmente quase todos passam por ali, né? Pela cirurgia ou pela radioterapia, que vai trazer esses impactos, e aí tem os impactos ao longo, e a gente quer que esse paciente volte para a sociedade com qualidade de vida, né, Matheus? Não adianta dizer que curou o câncer e que aceite, pronto, né? E que tem que estar grato por isso, né? A gente fica grato realmente por isso, mas também pode pensar em além, né? A Mariana falou muito bem falado, porque assim, a gente está falando aí de complicações e, enfim, causas vasculares, nervosas e tal, mas tem muita coisa por trás disso tudo. Sim. Então o paciente ele tem que ser entendido como um todo. A questão psicológica para ele, né? São pacientes mais idosos normalmente, então a gente também tem que ter uma atenção. Como é que está a parte hormonal desse paciente? Como é que está a testosterona dele? Né? Então, assim, que é um outro tópico aí que tanto é questionado, tanto que foi, enfim, debatido já, e a gente hoje tem evidências muito claras de que a gente pode fazer reposição hormonal para o paciente que fez a cirurgia ou que fez a radioterapia e que está com uma doença controlada lá. Então, assim, é mais uma forma para a gente proporcionar qualidade de vida para ele. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Perfeito. Eu vou pegar o gancho dessa resposta sua, até da reposição hormonal, nesse caso da testosterona. Casos muito bem selecionados, turma, né? Para fazer testosterona para todo mundo, não. Mas para falar dos pacientes que, tirando a caixinha da próstata e falando de saúde do homem, que porventura tiveram um câncer de reto, um câncer de bexiga, que tiveram tratamentos na pelve e que estão lá preocupados com a impotência, né? A oncologia é cheia de tabu e aqui a gente ouve muito no universo feminino, tive um câncer, tem que ser grata a Deus porque eu passei pelo câncer e não posso reclamar que não tenho mais, minha vida sexual acabou. No homem, né? Esses tratamentos de estímulo à ereção podem ser usados com segurança nesses outros tipos de tumores também? Podem, com certeza. Podem e devem, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar realmente de atenção para esses pacientes que carecem mesmo, né? Então, assim, às vezes eles tratou, tá curado e pronto. Então, assim, a gente hoje tem vários recursos que podem proporcionar para esse paciente uma melhora no desempenho sexual, que pode proporcionar uma função urinária muito melhor. Então, assim, a gente conversou um pouco principalmente sobre a disfunção erétil, mas a gente vê que a continência talvez seja algo até muito mais relevante, assim. Sim. Né? Para qualidade de vida geral, né? Tem pacientes que às vezes ficaram usando fralda e que não se sentem confortáveis de sair de casa, assim, dependendo do lugar, falar, mas porque eu perco a urina toda de uma vez, e aí às vezes a fralda não segura, e às vezes eu tenho que usar 2 fraldas, e já passei por situação constrangedora, né, de estar em um ambiente pouco familiar, e que aconteceu e que você não sabe nem como é que você justifica isso. Então, tem um impacto muito grande. Tem um impacto social enorme, assim, gigantesco, né? E a gente vê que as cirurgias têm melhorado um pouco isso, e a gente também tem voltado o olhar para isso, para tentar melhorar também esses níveis, né, de incontinência. Quais são agora as opções para quem, né, para tentar domar aí essa incontinência urinária? E antes disso, assim, como é que funciona esse tempo também? Porque tem paciente que fica com a sonda, depois tira, às vezes ainda tá com um pouquinho de incontinência e fica desesperado, fala, ai meu Deus, será que eu já não tinha que tá segurando esse xixi? E aí, sei lá, tem 2 meses e eu não consegui. Melhora também? Melhora. Como eu disse, assim, a taxa de incontinência, ela flutua ali em torno de 4% a 5%. É menor, né, do que a de mas impotência. Podendo chegar mais conforme as comorbidades do paciente.
Mas a maioria dos pacientes, a gente vê que logo após tirar a sonda, ele tende a perder um pouquinho, ele perde em gotas e tudo, mas ele tende a recuperar de forma mais rápida. Entendi. É claro que pode acontecer que não, principalmente se for uma cirurgia mais difícil, que era uma cirurgia mais invasiva, que a gente realmente teve que tirar ali o esfíncter, mexer no esfíncter, né? Mas a fisioterapia pélvica, ela ajuda muito para esses pacientes, então assim, tem um ganho enorme. E para aquele paciente que não consegue melhorar, a gente também tem opções cirúrgicas, né? Então, assim, tem um sling, que é a telinha que a gente coloca ali para sustentar o assoalho pélvico, né? E em último caso, a gente também tem um esfíncter, né? Então, tem uma cirurgia que a gente coloca um esfíncter, como se fosse uma prótese envolvendo a uretra, que faz esse mecanismo de contenção da urina. Então tem solução, tem solução, né? A gente tem que entender que tem solução e brigar para que esse acesso seja mais difundido entre os pacientes. A gente vê que não é fácil, né? Precisa conversar, né? Com Acho certeza. que o ponto cardinal aqui é isso. A conversa sobre a saúde do homem passa pela conversa. E se não houver a conversa, você não sabe vai que eu vai achei ter, engraçado? né? Eu faço mais o uronco, e aí eu brinco que na minha primeira consulta em geral, a taxa de impotência e incontinência é 0. Assim, que ninguém fala. Ninguém fala. Então, eu acho que eles também precisam desse tempo para conhecer e aí depois começa, não, porque eu tô, né, perdendo um pouquinho de xixi, não, porque realmente é relação sexual, e aí você vai entendendo. Então, a gente vê que o homem tem essa dificuldade de expor, mesmo sendo um profissional, né, um médico, homem ou uma mulher, mas tem essa dificuldade do falar. Então, se não fala, a gente não consegue realmente ajudar, e tem solução. Matheus já trouxe um tanto aí de soluções. Sexo é tabu. Câncer é tabu. Sexo com mais câncer não deu. Não dá pra conversar sobre, né? E eu acho que isso não pode ser diminuído, né? Eu já tive paciente de 80 anos que eu, a princípio, pensei assim, eu não vou ficar perguntando questão sexual, porque, né, eu acho que... E era um senhorzinho debilitado, não era um senhor de 80, porque hoje a gente tem aqueles senhores de 80 anos que né, Estão super bem. Era um senhor muito debilitado. Um filho veio à consulta dizendo, olha, ele tentou cortar o pulso, porque ele não aceita essa questão sexual, sabe? Essa impotência sexual. Então, assim, independente da idade, a gente precisa estar atento, né? Assim, às vezes é uma questão importante que a gente não tá dando muito... Como é a questão urinária, né? Então, são assuntos que precisam estar na pauta e o paciente precisa ter informação. Com certeza. Eu acho que a parte de sexualidade é algo que, assim, é um dos carros-chefes no consultório. Então, os pacientes sempre procuram com aquela ansiedade, aquele medo, aquela vergonha. E eu converso com eles, falo, olha... Fique tranquilo que você não é exclusivo. Na rede, entre os amigos, ninguém tem nenhum problema. Mas aqui todos acabam me contando depois. E tem solução. É isso aí. Sabe o que eu queria perguntar? Acho que só pra gente fechar de saúde do homem, existem alguns dados um pouco alarmantes, né? É mais comum o índice de álcool e de drogas, de comportamentos abusivos na população masculina. Certo. Então, a gente sabe que a potência sexual e até a continência, né? É completamente dependente de força muscular, de massa muscular. Por isso a gente recomenda tanto a atividade física em todos os cenários aqui, desde o diagnóstico. E o álcool, essa droga aceita, né, do ponto de vista de adicção, é muito comum no cenário masculino. E, inclusive, em pós-operatórios, em coisas, é muito comum o paciente perguntar, falar, poxa, posso beber uma cerveja? Como é que tá isso? Eu posso beber só um vinhozinho? Um comportamento social atrelado à potência. A gente tem que tentar entender que realmente o álcool é uma droga depressiva, né? Então ela inibe, então ela joga contra. Pensando nessa parte da ereção, de disfunção erétil, a gente vê que quando a gente tem um pouquinho de álcool ali, que eles falam, né? Acaba às vezes destravando aquela parte social. Isso talvez facilite um pouco a conversa, o approach sexual. Mas realmente o álcool em doses um pouco maiores, ele acaba prejudicando, não vai rolar. Todo mundo sabe, né? Que o bêbado ali na hora começa muito bem, mas na hora não vai, né? E é uma queixa recorrente também. Eu tinha tomado algumas, fui tentar.
e acabei não conseguindo ejacular, por exemplo. Então, assim, E a aí gente você não vê sabe por quê, né? Se é Exato. o álcool, se também tem um impacto. Não, mas eu acho importante essa pergunta pro pós-operatório, porque às vezes o sujeito tá falando, fui pra fisioterapia, tô me reabilitando, mas tá bebendo. Tá bebendo com uma sim. frequência alta, tá consumindo álcool. E o álcool, lembrar dessa questão do álcool como depressor, mesmo às vezes em pequenas quantidades, num sujeito que tá precisando reabilitar a pelve. Não, nesse quesito, com certeza. Eu digo daquele paciente que puramente procura sim, tá o trófico, médico, né? Que tá com a saúde. Mas pensando numa reabilitação, com certeza deve Eu ser evitar. acho engraçado. Outro dia eu tava escutando um podcast também, uma entrevista, e o cara tava falando assim, olha, se você experimenta em algum momento, um homem, né, principalmente homem, numa roda de amigos, dizer assim, você vai beber? Não, eu não tô bebendo, não. Não tá bebendo? Mas por que não tá bebendo? E aí todo mundo fica, mas por que? Você tem que ter um motivo pra falar que você não está bebendo. E aí tem gente que fala assim, não, eu não tomo água. E ninguém te pergunta assim, não tomo água? Tudo bem, então não tomo água, né? Então eu acho que essa questão do álcool também é muito comum, né? Social, assim, né? Social, Assim, socialmente aceita. E a gente tem que lembrar que é um impacto também para quem já tá nessa luta aí, tentando fazer reabilitação, tentando melhorar a potência, melhorar a continência, né? Fala assim, eu tô hidratando, eu tô tomando líquido. Mas é um líquido que tá inibindo o seu hormônio. Eu costumo sempre falar muito para os meus pacientes assim, que a gente precisa adotar hábitos saudáveis, são fundamentais. Então, assim, a gente tem que se preparar pelo que vem pela frente, né? Então, se eu quero envelhecer com qualidade, mantendo aí minha vitalidade, sem depender dos outros, e aí passando pela parte sexual também, me manter sexualmente ativo, eu tenho que pensar nisso agora. Sim. Então, com certeza, adotar hábitos saudáveis. Alimentação, sono, evitar o álcool. Então, tudo passa por isso, né? São se várias a gente, frentes, né, e se a juntas. gente, lá na frente, tiver que se deparar, por exemplo, com um câncer, né? Que é um assunto que a gente está trazendo aqui hoje, eu vou estar em condições muito melhores para poder enfrentar, superá-lo e evitar essas complicações, né? Então, com certeza. Acho que a gente tem que pensar hoje, né? Isso aí. Gente, que papo bom, né? De saúde do homem. Eu espero que a mulherada que esteja em casa já tenha clicado aqui, já esteja chamou o marido, inscrita, tá? Porque eu espero que aumentar essas inscrições aqui é importante. Se você tá ouvindo esse podcast e acha que faz sentido esse papo, que acha que a conversa é boa, pro marido, que às vezes passa longe do podcast, mas a mulher tá aqui, tá ouvindo essa história e fala, poxa, será que ele não precisa ouvir essas conversas para tentar se instruir, né? E às vezes até para entender que tem solução para um problema que você tá achando que é o fim do mundo. Que já né? é o fim do mundo. Não é. Saúde sexual é saúde. Saúde sexual é importante para a qualidade de vida. E se é importante para a qualidade de vida, tem que ser conversado aqui. Né? Queria agradecer, Dr. Matheus, urologista, pela presença aqui hoje. Queria que você deixasse um recado para a turma que está te ouvindo aí, para os pacientes que estão achando que essa é uma situação, primeiro, que é infrequente, que ele é o único ser humano lá que está sofrendo com esse problema. E como é importante a saúde do homem, cuidar da saúde do homem. Um recado para os homens aí. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, estar aqui com vocês, conversar sobre um tema tão importante que às vezes ele fica escondido aí e que a gente realmente precisa trazê-lo, né? Eu acho que saúde sexual precisa ser falada, principalmente quando a gente pensa no paciente oncológico, entender que a vida sexual ela existe, né? Então que a gente tem que tentar restabelecer isso aí, e para os homens que passam por isso, saibam que existe solução. Então a gente tem formas de lidar com isso, formas de tratar, então não é o fim da linha não, então existe solução. E para aqueles homens que não estão aí encarando um câncer, mas que estão envelhecendo, que busquem um urologista, enfim, um profissional capacitado, que faça seus exames, que cuide da sua saúde, que coloque seus exames em dia, porque assim, tudo que a gente consegue prevenir é melhor. Se não conseguir prevenir, se a gente detectar de forma precoce, é ainda mais fácil de tratar, né? Maravilhoso. E é isso. Acho que realmente priorizar a saúde tem que ser o primeiro E aí não passo. tem sexo pra ele, não tem gênero, né? Não Homem, tem mulher, exatamente. todo mundo, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Isso.
Olha, Isso aí. excelente, o papo hoje foi maravilhoso. É muito importante, né, trazer a luz aí para a saúde do homem. Mulher, a gente sabe que se cuida, mas o homem precisa se cuidar também. Eu acho que tem melhorado essas questões, né, de acesso à informação, de trazer o homem mais para perto aí da parte médica e do cuidado com a saúde. Então, hoje aqui a gente conversou um pouquinho sobre câncer, né, câncer de próstata, câncer Pelve masculina, de pelve, né, não só relacionado ao tratamento cirúrgico, como outros tratamentos que podem tanto impactar na potência sexual, na continência urinária. Então, para quem está aí assistindo em casa, achou que fez sentido, conhece alguém, ajude a compartilhar, porque aqui a gente conversa sobre tudo relacionado ao universo oncológico, né? A saúde do homem também está incluída nisso aí. A gente pode e deve falar de câncer, sim.